Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão passando? Tudo bem com as atividades aí à distância? Já aproveitando para agradecer, dizendo que eu fiquei muito feliz com a participação de 100% dos alunos na videoconferência referente àquele conteúdo de planilha de coordenadas, né? Vocês, inclusive, já entregaram o trabalho também, né? Fiquei muito feliz que todos conseguiram fazer, né? Então, mesmo com as atividades sendo desenvolvidas de forma remota, fico feliz que vocês estão conseguindo acompanhar e absorver algum conteúdo, né, de alguma forma, tá? Porque realmente é um pouco difícil trabalhar dessa forma, né? Eu fico sem saber realmente como que está sendo o desenvolvimento de vocês. Então, hoje eu trago aqui um vídeo novo, né, que é sobre o cálculo de áreas planas. Então, eu vou apresentar para vocês as diferentes formas que a gente tem de calcular as áreas, tá? Desde um método mais simples, que a gente não precise de um software, de um programa de computador específico, um aplicativo de celular, e até essas ferramentas um pouco mais avançadas, né, eu diria. Então, o cálculo de áreas, né, a partir do momento que a gente tem aquele cálculo fechado lá das coordenadas totais, nós podemos, né, já que vocês têm o conhecimento de CAD aí, imaginem vocês poderiam com aquelas coordenadas lançá-las em um AutoCAD e a partir dali obter as coordenadas, obter a área a partir daquelas coordenadas ali. Então, o AutoCAD, se a gente digitar lá na barra de comandos, tem um comando de área e ele calcula para a gente a área. Mas como que o AutoCAD faz? Tem todo um algoritmo ali por trás que ele calcula aquela área. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Nós iremos ver os métodos analíticos, os métodos que a gente utiliza uma forma mais simples, né, que não seria um cálculo tão complexo, e ferramentas computacionais também para nos auxiliar. Então, quais são as aplicações de um cálculo de área? Para que a gente precisa conhecer a área de um determinado local? Então, aqui apenas 3 exemplos bem simples, né? Eu preciso saber a área que a gente tem disponível para o cultivo agrícola. Então, eu quero fazer um planejamento de plantio, eu quero saber qual que vai ser a produtividade, a produção total, lucro, a quantidade de insumos, adubo, fertilizantes que a gente vai aplicar ali naquela área. Eu preciso conhecer a área, eu preciso saber quantos hectares eu tenho, né? Então, como que eu vou ter esse dado? Ele pode já estar disponível para a gente em alguma planta topográfica, mas se eu partir do zero, eu preciso saber como que eu vou obter o valor da área. Eu vou medir com equipamento topográfico? Eu tenho outra forma de calcular isso? É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Outra aplicação seria para o registro de imóvel. Então, se eu quero registrar um imóvel rural, é necessário que ele tenha um georreferenciamento de um imóvel rural e lá vai estar cadastrado a área desse imóvel. Outra aplicação do cálculo de áreas planas é para calcular a área de uma bacia hidrográfica. Então, se eu quero fazer uma análise da bacia, saber se ela é uma bacia mais sujeita a enchente ou não, eu preciso fazer o cálculo da área dessa bacia hidrográfica, né? Porque dependendo do formato, se for um formato mais alongado, um formato mais circular, tudo isso vai influenciar ali na drenagem da água e a capacidade de ocorrência de enchentes, por exemplo. Então, isso aí seria só algumas aplicações. Então, aqui a gente tem um método mais simples de cálculo de área, que é um método de comparação por quadrículas. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos em mãos uma planta topográfica impressa de uma determinada área, de uma propriedade rural, e queremos saber a área de uma gleba específica, de um pasto, e nós não temos essa planta digitalizada no computador. Então, o que nós poderíamos fazer rapidamente se nós tivermos disponíveis apenas uma régua, né, e um lápis? Nós podemos tirar uma cópia daquela área ou fazer naquele desenho mesmo, naquela cópia bem clarinho, o desenho de algumas quadrículas, tá? Então, aqui, como exemplo, né, poderíamos desenhar quadrículas de 1 por 1 centímetro, né? Então, facilmente a gente consegue realizar, né, o desenho dessas quadrículas numa folha. Então, o que é item básico, essencial de toda planta topográfica, pessoal, se chama o quê? Escala. Toda planta topográfica, ela deve ter escala. Então, se ela tem escala, nós conseguiremos, né, com uma regra de 3, simples,
calcular, né? Se uma quadrícula de 1 por 1, quanto que ela corresponde ali com aquela escala específica. Então, aqui temos um exemplo que cada quadrícula dessa corresponde a uma área de 2.500 metros quadrados, o que equivale a 0,25 hectares. E aí, nós iremos contar. Uma quadrícula que esteja aqui, ó, inteiramente aqui, ó, dentro desse polígono desejado, nós iremos fazer um círculo, tá? Inteiro. A quadrícula que não estiver completamente compreendida aqui na área que a gente quer calcular, nós iremos representar com um meio círculo, uma meia lua. Então, observem que aqui é quase uma quadrícula inteira, mas não chegou a completar. Então, colocamos meia lua, a metade de uma circunferência aqui. Já aqui temos um pedaço bem pequeno, também representamos com meia lua. Então, esse pedacinho vai compensar esse outro. Então, por isso a gente considera como meio. Tá vendo? Então, a gente vai contar. Círculos inteiros, temos quantos? 73. E metade? 35. Então, se temos 73 e cada um corresponde a 0,25 hectares, temos 18,25 hectares com o círculo inteiro e metade, 4,375 hectares. A área total, aproximadamente aí 22,6 hectares. Lembrando, pessoal, que esse método, né, se a gente fizer comparar ele com um método mais preciso, dá um erro aí de aproximadamente uns 6%. Então, essa compensação de um pelo outro aqui acaba dando certo, né? Um método que a gente consegue calcular a área rapidamente. Mas, para isso, a gente precisa, logicamente, ter escala, né? Mas todo desenho tem que ter escala, isso é um elemento essencial do desenho técnico, do desenho topográfico, tá? Então, esse é o método de comparação por quadrículas. Um outro método seria fazer o quê? Decompor essa área em polígonos. Então, aqui nós temos a representação da mesma área anterior, o mesmo formato, e ela foi dividida aqui, ó, em 4 áreas distintas, 1, 2, 3 e 4. Observem que cada área aqui corresponde a uma figura geométrica conhecida. Quais figuras são essas? A primeira aqui, que figura geométrica é essa? Um trapézio. Então, temos aqui base maior, base menor e altura. Base maior, 468, base menor, 278 metros. E a altura? 160 metros, tá? Segundo, também um trapézio, base maior, base menor, vezes altura. Figura 3, base, 697, vezes altura. Isso aqui é um trapézio? Não, isso aqui é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. E a figura 4, também um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Bom, e como que a gente vai obter, então, essas medidas, né? Essas medidas aqui, porque a gente que fez a decomposição em polígonos, essas medidas não estariam aqui. Bom, como eu já disse, toda planta topográfica ela tem que ter uma escala. Então, se nós temos a escala e um escalímetro, podemos chegar a essas medidas aqui facilmente com o escalímetro ou trabalharmos com regra de 3 simples. A gente chega aos valores aqui de cada um desses lados, desses polígonos. Fazendo a soma, então, das áreas dos polígonos, do primeiro, trapézio, do segundo, área 1, área 2, mais área 3, triângulo, mais a área 4 de um triângulo, nós chegamos a uma área total em metros quadrados, que é de aproximadamente aqui, tá? 223.663 metros quadrados. Fazendo a comparação desse método com o método de referência, um método mais preciso, nós temos uma diferença aí de 5% aproximadamente. Lembrando que é o seguinte, se a área não for muito regular, se a gente tiver uma área com formato mais circular, fica difícil da gente aplicar esse método, porque a gente não vai conseguir definir muito bem esses polígonos, né? Não serão polígonos conhecidos. Então, para isso, a gente pode optar, por exemplo, e utilizar aquele método falado anteriormente, que é a decomposição a divisão em quadrículas, tá? E esse terceiro método aqui, que é um método mecânico. Então, na figura à esquerda, nós temos um planímetro analógico. Lá no IFTM, nós temos alguns planímetros como esse aqui, que está ilustrado aqui nessa figura à esquerda.
E à direita nós temos o exemplo de um planímetro, que é eletrônico. Então, ele tem um visor aqui digital que a gente consegue obter as medidas. Eu vou apresentar para vocês aqui agora um vídeo que mostra o funcionamento de um planímetro. Então, se nós temos uma planta topográfica e sabemos a escala, nós podemos informar para o escalímetro e ele faz... O escalímetro não, gente, para o planímetro, eu disse escalímetro. Desculpe. Então, nós devemos informar para o planímetro, tá? Qual que é a escala da planta topográfica. E aí, ele consegue já nos informar qual que é a área de uma determinada gleba específica, né? No caso do vídeo, eu vou mostrar aqui como que é o funcionamento desse planímetro eletrônico, tá? Vou apresentar o vídeo aqui para vocês. Aqui apresento, então, o vídeo do planímetro, tá? Tem uma musiquinha de fundo aí. Então, esse é o planímetro, tá? Aqui tá falando aqui no preço que ele foi adquirido. Aqui no Brasil ele custa aproximadamente aí, pessoal, tô chutando um valor, porque há muito tempo atrás eu lembro que a instituição que eu estudava adquiriu alguns por R$800, tá? Mas vamos colocar aí na faixa de uns R$500. Depende muito, né, da marca e tudo. E aqui, por exemplo, nesse mapa, ele está numa escala de 1 para 200 mil. Então, ele vai informar para o escalímetro qual que é a escala deste mapa e, a partir de então, fazer o traçado. O que ele está fazendo aqui agora é informando a escala, 200 mil, e qual que é a unidade de medida que vai ser apresentada, que vai ser quilômetros quadrados. Então, é um instrumento que tem muita precisão, né? E o que vai causar a falta de acurácia ali é realmente esse traçado. Então, a gente pode repetir esse processo algumas vezes, que aí vai melhorar um pouco a precisão. Então, ele vai fazer o traçado, a demarcação desse lago aqui que está apresentado logo à direita aqui desse mapa. Então, lembrando que ele vai começar em um ponto específico e ele deve finalizar o traçado no mesmo ponto. Então, ele está traçando todo o contorno do lago, ó, de forma bem minuciosa, para evitar que ocorra o deslocamento ali fora do contorno, ali do perímetro desse lago. Vamos esperar até o final. E aí ele vai finalizar, ó, observem, no mesmo ponto onde ele iniciou o traçado. E aí a área obtida foi de 17,2 quilômetros quadrados. E de acordo com a literatura, a área conhecida é de 17,29 quilômetros quadrados. Então, observem que tem uma diferença ali mínima, né? Mínima. E aqui, no vídeo, né, que continua, ele vai fazer o exemplo de um outro lago aqui também, tá? No mesmo mapa, então a escala é a mesma, 1 para 200 mil. E aí ele vai demarcar essa superfície agora, desse outro lado, tá? Vamos acompanhar o vídeo. Observem o início e o término, que vai ser sempre no mesmo ponto. A gente tem que observar um ponto de fácil identificação. Ponto inicial. Ok, ele começa o traçado com o planímetro. Tá vendo? Contornando todo o perímetro da área. Então, é um instrumento bem prático de ser utilizado. Então, se a gente tem um mapa, a gente quer definir ali rapidinho uma determinada área, conhecer uma área, a gente faz esse traçado ali com o planímetro, né? Então, é um equipamento que já existe há muito tempo, tá, pessoal? Nem era digital, mas que é bem interessante a forma que ele obtém as áreas, tá? Vamos só finalizar o vídeo aqui, um minutinho. Ele está contornando a área. E vai finalizar no mesmo ponto iniciado. Vamos conferir, então, a área levantada pelo planímetro e a área realmente conhecida
deste lago, tá? Ele finalizou no ponto 38,4 quilômetros quadrados. E de acordo com a literatura, a área conhecida deste lago é de 39,87 quilômetros quadrados, tá, pessoal? Então, era mais para mostrar para vocês, demonstrar realmente o funcionamento do planímetro, tá? Conforme a figura aqui, tá? Então, a gente tem que localizar essa porção aqui do planímetro, fixar isso aqui como se tivesse uma agulha aqui para a gente fixar num ponto, e o que a gente movimenta é essa parte aqui do planímetro, tá? E a gente tem esse outro método aqui, que é o método analítico, que é a fórmula de Gauss. Gauss foi um matemático que viveu na época ali de mais ou menos 1800, e ele que desenvolveu esse método. Então, basta a gente conhecer a coordenada relativa e absoluta dos vértices que a gente consegue calcular a área facilmente, com uma simples conta matemática. Então, as coordenadas relativas e absolutas são aquelas últimas colunas da planilha de coordenadas que vocês calcularam na planilha, tá? Coordenadas relativas e absolutas. Então, pensem comigo, o AutoCAD, ele trabalha com o quê? Com plano cartesiano. Então, temos o eixo Y, eixo X, X e Y. O plano cartesiano, se a gente conhece exatamente a coordenada ali total de um ponto, a gente também sabe quanto que ela está deslocada em relação a outro ponto. Então, conhecemos também ali, o AutoCAD conhece a coordenada relativa. Então, facilmente, né, o algoritmo que ele tem por trás do cálculo de área é com base nesse método analítico de Gauss. Então, se realizarmos um cálculo manualmente, como eu vou explicar aqui para vocês, e realizarmos o mesmo cálculo no AutoCAD, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá? Então, como que funciona esse método analítico de Gauss? Aqui temos como exemplo um triângulo com os vértices A, B e C. Esse triângulo é o que a gente quer calcular a área. Observem que ele está projetado aqui os vértices no eixo X e os vértices projetados também no eixo Y. O deslocamento entre A e B é a coordenada relativa entre A e B, o deslocamento X entre A e B, não é isso? Entre B e C temos o deslocamento em X. Então, se a gente quer calcular a área desse triângulo, nós vamos pensar em trapézios. O método analítico de Gauss pensa nos trapézios. Então, a gente tem um primeiro trapézio, que é o A... Aqui, ó, vamos seguir aqui, fica mais fácil. O MABNM, que é esse primeiro trapézio aqui, somado a esse segundo trapézio aqui, que começa com NBCPN, é o segundo trapézio, esses dois somados. E a gente subtrai esse terceiro trapézio aqui, ó, que é o MACPM, nós chegamos a um resultado da área do triângulo ABC, que é a área do polígono aqui que a gente deseja. E agora vamos pensar isso aqui como coordenadas relativas e totais. Primeiro, esse primeiro trapézio aqui, né? Nós temos, então, que conhecer a base menor e a base maior. A base menor é o XA, desculpa, pessoal, é o YA aqui. A base maior é o YB. Então, nós temos YA mais YB vezes a altura do trapézio, que é o deslocamento aqui de X. Então, a gente multiplica pela altura e divide por 2. É a fórmula do primeiro trapézio. Do segundo, nós temos o quê? Esse segundo trapézio, YB mais YC, tá? Vezes a altura aqui, que vai ser o intervalo aqui X entre B e C, XBC, dividido por 2, menos o terceiro trapézio, que vai ser base maior, tá? E a base menor, que vai ser o YA aqui e o YC, base menor, vezes a altura, que é o deslocamento entre A e C, dividido por 2. Nós vamos ter um resultado igual à área do polígono, não é isso? Reajustando a fórmula, se a gente passar esse 2 que está aqui embaixo para cá, multiplicando por 2, nós vamos ter 2 vezes a área do polígono. Então, o que a gente fez aqui? Resumindo, nós somamos soma das ordenadas absolutas
multiplicado pelas abscissas relativas corrigidas. Então, transformando isso aqui em uma planilha, para ficar mais fácil de vocês calcularem e entenderem, a conta que a gente fez foi essa aqui, ó. Então, nós temos uma planilha com os dados da estação, dos pontos do polígono 0, 1, 2, 3, 4 e 5, os valores das coordenadas relativas e absolutas. De onde surgiu essas coordenadas aqui? Os mesmos valores lá da planilha de coordenadas. Então, como resultado aqui, nós temos os dados lá da planilha de coordenadas. Nós só copiamos para cá, coordenadas relativas e absolutas. Aqui de um outro exemplo, tá, pessoal? E aqui, o que é essa somatória de x? Somatória de x, nós devemos pegar as duas primeiras linhas, então 1.000 mais 1.356 e colocar o resultado aqui, somado. 1.300, depois o próximo, 1.356 mais 1.673, 3.029. E assim por diante, 1.673 mais 1.645, 3.318. E o último aqui, eu repeti o zero justamente porque a gente precisa desse valor aqui, 1.000. Eu só repeti aqui, porque a gente vai precisar somar o 989 mais 1.000, e a gente tem um resultado aqui. A somatória de y é o mesmo procedimento, só que a gente faz isso não com x, a gente faz com o y, essa soma. E como que a gente vai calcular a área agora? Áreas duplas, então aqui é o dobro da área, tá? Nós vamos pegar o xzinho, que é a coordenada relativa, e multiplicar pela somatória de y. Então, vai ser o xzinho, 356, mais, desculpa, pessoal, vezes somatória de y, que vai ser 2.205. Então, 356 vezes 2.205, que é igual a 785.863. Esse é um valor aqui dessa multiplicação. Positivo, então temos a coluna aqui do valor positivo, dos valores positivos, e negativos vai ficar desse lado. Poderia ser uma única coluna, desde que os sinais ficassem na frente aqui do número. Esses aqui, ó, que o x está negativo, o resultado vai ser negativo, tá vendo? A multiplicação. Então, é só multiplicar. Xzinho, 10 vezes somatória de y, 2.222, é igual a 22.367. Por aí vai. O mesmo a gente faz, só que agora é o inverso. A gente pega o yzinho, o y da coordenada relativa e multiplica pela somatória de x. Por que a gente refaz esse procedimento? Porque o resultado que a gente vai obter das duas formas serão valores iguais se a gente pensar nesses valores em módulo. Porque um vai ter o sinal positivo e o outro vai ter o sinal negativo. Então, vamos conferir isso aqui. Somando os valores positivos e negativos, a gente chega aqui a um resultado de 425.129, só que negativo. Nesse outro lado, a gente obteve o mesmo resultado, só que positivo. Isso aqui já é o valor da área dessa poligonal? Não. Isso aqui é o dobro da área, 2 vezes S, 2 vezes a área. Então, nós devemos pegar esse valor, só que em módulo, porque não existe área negativa, e dividir por 2. Então, teremos uma área de 212.564,555 metros quadrados, ou seja, aproximadamente aí 21 hectares, tá, pessoal? Então, o que o AutoCAD faz é isso. Se ele trabalha com coordenadas relativas, se ele trabalha com absolutas, ele consegue fazer esse cálculo aqui, um algoritmo ali do programa, de forma muito simples, né? Então, para o AutoCAD isso é muito simples. Então, se vocês lançarem essas coordenadas absolutas aqui no CAD e pedir com o comando de área para ele calcular a área, ele vai chegar exatamente a esse resultado aqui. Inclusive as casas decimais, tá? E para finalizar aqui, eu vou mostrar um método para vocês, através das imagens aéreas, da fotogrametria, nós conseguimos também calcular a área de uma determinada porção do terreno. Então, nós, como exemplo aqui, eu vou utilizar um software que é gratuito, tá, pessoal? O Google Earth. Ele tem a versão Pro, que já é gratuita há mais de 3 anos, então vocês conseguem buscar aí na internet e baixar gratuitamente aí no computador de vocês. Também existe esse programa como aplicativo de celular, que vocês conseguem baixar e utilizar boa parte das ferramentas que estão disponíveis também no computador, tá? E eu vou abrir o meu aqui para apresentar para vocês. Aqui, pessoal, vou tirar esse aqui, que eu tinha feito um exemplo. Vamos fazer novamente, tá? Então, se eu quiser sair aqui e buscar o IFTM,
tá? Como que eu vou buscar o IFTM? Eu escrevo aqui na barra de busca, IFTM Campus Uberaba. Ele vai apresentar para mim as opções, tá? Meu computador tá um pouco lento, mas ele já tá buscando, ó. IFTM Campus Uberaba. E ele foi pro Parque Tecnológico. Ele só mostrou o Parque Tecnológico, mas o nosso tá aqui, tá, pessoal? Parque Tecnológico tá lá embaixo, aqui o nosso IFTM, né, que todos nós estamos com saudades, mas de vontade de voltar logo tudo ao normal, né? Deus quiser que não vai demorar, não. Então, feito isso, pessoal, como que a gente vai calcular a área? Vou pegar como exemplo aqui o pivô. Pivô, pessoal, ele fica logo ali. Aqui tá bovinocultura, aqui tem uma caixa d'água. Esse é o pivô mais próximo ali da gente. Então, esse pivô, eu quero calcular a área. Eu vou criar aqui uma pasta nos lugares temporários. Nos lugares temporários, toda vez que eu fechar o programa, vai sumir essa pasta. Se eu quiser que essa pasta permaneça, eu devo criar em meus lugares. Os temporários, eles não ficam salvos. Então, eu vou adicionar um polígono. Adicionei polígono. E posso dar um nome que eu quiser. Por exemplo, pivô, tá? Pivô. Pivô central. E aí eu posso mudar o estilo aqui da linha, posso deixar branca, posso deixar vermelho, a espessura da linha que eu quiser mostrar, posso aumentar aqui ou diminuir. A área, ela pode estar mais opaca, pode estar mais com uma cor mais forte, eu posso modificar aqui. Não posso fechar essa janela para fazer o traçado, tá? Ó, porque se eu fechar esse quadradinho aqui não vai aparecer mais, ó, observem. Ok, ficou a mãozinha. Então, o que eu devo fazer? Com o botão direito, ir lá novamente em propriedades e deixar essa caixinha aberta. E aí, eu vou começar de um ponto específico a delimitar essa área. Quanto mais próximo, né, tiver o zoom, mais detalhado vai ficar o traçado da minha área. Mas eu vou fazer aqui de uma forma menos precisa, mas para ganhar tempo aqui no vídeo, né, para não ficar tão longo. Feito isso, pessoal, o que eu faço? Eu posso finalizar aqui, ó. Salvou o pivô. Com o botão direito aqui em propriedades, ou se eu não tivesse fechado, eu venho aqui na opção de medidas. E eu mudo aqui para a unidade que eu desejar. Perímetro em metros e área em hectares. Aproximadamente aí 28 hectares, pessoal, que tem o pivô. Aquele nosso pivô lá do IF, tá? Então, realmente, ele é um pivô de 28 hectares. Então, observe que é uma forma bem simples, bem rápida da gente obter a área. Eu poderia pegar uma área experimental, uma área de um pasto, tá? Não teria a mesma precisão se esse levantamento fosse feito com um GPS, com uma estação total, mas já nos dá uma boa noção de uma área desejada, tá? Isso aqui trabalhando, então, com as imagens de satélite. É uma forma muito rápida, né? Muito boa. Então, voltando aqui para o nosso slide. Opa! O slide, pessoal, para finalizar a nossa aula, para avaliar a frequência de vocês, eu vou pedir para que vocês deixem um comentário aqui embaixo. Hashtag cálculo de áreas. Teve um vídeo aí para trás que eu pedi para vocês deixarem a hashtag planilha de coordenadas, né? Depois eu acabei falando que eu não estava encontrando os comentários de vocês em um outro vídeo, mas é porque eu acabei me perdendo mesmo no vídeo. Mas todos os comentários estão lá, tá? Então, vocês vão deixar o comentário aqui, cálculo de área, eu vou avaliar a frequência de vocês nesse vídeo específico. E na próxima semana, eu vou passar para vocês uma atividade que vocês deverão fazer o cálculo da planilha, com base na planilha de coordenadas, fazer o cálculo de área pelo método analítico de Gauss. E quero também que vocês consigam delimitar essa área de um local específico que eu vou passar para vocês usando o Google Earth. Então, vocês podem instalar, seja no computador de vocês ou no celular, tá bom? E, pessoal, não esqueça de inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho, porque aí vocês vão receber a notificação de quando eu postar o vídeo, tá? Então, gostaria de agradecê-los mais uma vez pela atenção aqui no vídeo, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal!